Boa noite, estamos dando início à nossa live de lançamento da série Consulado na Sua Casa, uma iniciativa do Consulado do Brasil em Chicago. E eu só estou com um problema de retorno, então vocês me dão um pouquinho de paciência que eu vou ter que desligar. Consulado do Brasil em Chicago. E eu só estou com um problema de retorno, então vocês me dão um pouquinho de paciência. Pronto, consegui resolver. Como é a primeira vez, a gente sempre tem um problema técnico de início, né? Faz parte. Hoje, nessa live de lançamento, que tem por objetivo reforçar o engajamento do consulado com a comunidade brasileira no meio oeste dos Estados Unidos, nos 10 estados da nossa jurisdição, nós vamos tratar do tema de empreendedorismo feminino. Para isso, eu tenho duas convidadas especiais, que são duas mulheres especialistas no tema, tanto do ponto de vista teórico quanto prático, e acho que vai ser interessante a gente conversar de maneira bem aberta e descontraída. A ideia não é fazer nada formal, conversar e interagir, né? E, ao final, eu pretendo, se tiver condições técnicas, de colher as perguntas por meio do YouTube. A primeira convidada é a Renata Malheiros Henriques, que é coordenadora de empreendedorismo feminino do SEBRAE. Ela tem mestrado em Cambridge e especialização em mulheres e liderança pela Universidade de Colômbia. Obrigado, Renata, por ter comparecido e ter aceitado esse convite que realmente nos honra. Tatiana Bota é a minha segunda convidada. Tatiana, também conhecida como Tati, nasceu no Brasil, mas hoje vive em Michigan, que é um dos estados da nossa jurisdição, aqui do Consulado Geral em Chicago. Ela é executiva da área de compras, especialista em negociações, autora de livros sobre vendas e coaching, e também, não menos importante, é apresentadora do programa de entrevistas que está bombando na internet, Tati Talk. Eu queria, então, dar as boas-vindas a vocês e, já para começar e colocar a bola em jogo, fazer uma pergunta inicial para estimular a conversa e o debate. Eu mesmo ouvi essa pergunta, e eu acho que vocês devem ter ouvido também no processo de divulgação dessa live. Me perguntaram mais de uma vez, mas por que falar em empreendedorismo feminino e não empreendedorismo em geral? Qual que é a razão de a gente dar esse foco na questão feminina ao tratar de empreendedorismo? Então, eu quero passar a palavra primeiro para a Renata, depois a gente continua a conversa com a Tati. Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam escutando bem, todo mundo. Legal. Muito obrigada pelo convite. É uma satisfação muito grande fazer parte dessa live hoje e bater esse papo com vocês. Obrigada, embaixador Benoni, Tati também, que é a nossa colega de bancada. E essa pergunta é a pergunta-chave. É a pergunta que eu, como coordenadora dos projetos de empreendedorismo feminino do SEBRAE, mais escuto. Afinal, Renata, por que isso de projetos para mulheres, né? Por que apoiar as mulheres empreendedoras? Isso aí é preconceito ao contrário. Os homens também sofrem na hora de abrir um negócio, na hora de gerenciar uma empresa. E essa é uma excelente pergunta, e a gente vai respondê-la com dados. Depois de muito pesquisar, depois de muita experiência, eu cheguei à conclusão que, sim, é difícil para todo mundo empreender, tanto homens quanto mulheres. Mas para as mulheres é mais. E os motivos são culturais. Em muitos países, os motivos ainda são legais. Por exemplo, alguns países do Oriente Médio, a mulher ela não pode tirar um passaporte, um documento de viagem, sem autorização do marido, por exemplo. No Brasil, a gente teve uma legislação até 1962 que o marido podia impedir a esposa de trabalhar fora de casa se assim ele achasse por bem. Isso não existe mais no Brasil, os motivos são culturais. A gente sabe que a cultura, às vezes, é até mais difícil de mudar do que a legislação. Então, a gente começou a pesquisar. Então, as pesquisas do SEBRAE mostram que, no ano passado, metade das empresas abertas no Brasil foram abertas por mulheres e a outra metade por homens. Bacana, como nós somos 52% da população, está bem equilibrado aí a força de empreender. Só que quando você pergunta, vem cá, você abriu o seu negócio por quê? Aí começam as mudanças. As mulheres abrem mais as empresas por necessidade. Na verdade, 43% das mulheres abrem por necessidade contra 36% dos homens.
O empreendedorismo por necessidade é aquele que a pessoa não tem mais nenhuma outra forma de ganhar dinheiro a não ser abrindo aquela empresa. Então, é um empreendedorismo que tende a ser mais precário, a pessoa não se organiza, não se planeja. A gente quer fomentar o empreendedorismo por oportunidade, que a pessoa identifica uma oportunidade de negócio, se organiza, faz uma pesquisa de mercado, se planeja para tal. Um outro dado interessante é que as mulheres no Brasil são 16% mais escolarizadas em anos de estudo do que os homens, na média. Só que empresas lideradas por mulheres, na média, faturam 22% menos do que as empresas lideradas por homens. Então, esse é o primeiro dado que a gente fala. Mas espera aí, as mulheres são mais escolarizadas e as empresas lideradas por mulheres faturam menos? Como é que é isso? Vários motivos, mas eu gostaria de colocar dois deles. O primeiro é que as mulheres têm menos tempo para se dedicar às empresas do que os homens. As mulheres se dedicam, em média, 17% menos horas aos seus negócios do que os homens. Eu costumo brincar, né? O que a gente está fazendo quando a gente não está se dedicando às nossas empresas? Estamos tomando uma caipirinha na rede? Vou até tomar uma aguinha aqui. Não, estamos cuidando de filho, cuidando de criança, cuidando de casa, porque, olha aí a cultura de novo, por motivos culturais, as tarefas domésticas não remuneradas recaem mais sobre a mulher. O outro motivo são os setores que as mulheres empreendem. No Brasil, as mulheres empreendem basicamente em 3 setores: alimentos e bebidas, moda e beleza. Nada contra esses setores, são setores muito importantes da economia. A questão é mais o segmento que as mulheres empreendem. Geralmente são segmentos de menor valor agregado e menor intensidade tecnológica e de inovação. Do que eu estou falando? Vamos pegar, por exemplo, cosméticos, é um exemplo que eu gosto de dar, né? Então, nanotecnologia aplicada à cosmética para que você tenha um cosmético que entre em cada poro da minha pele, né? Embute muita tecnologia, né? Muita pesquisa e inovação para você conseguir uma fórmula assim. Geralmente, pesquisador de nanotecnologia, a gente vê mais homens, revendedora porta a porta de cosméticos, a gente vê mais mulheres. Onde é que está o valor agregado dentro dessa cadeia produtiva? Então, esse é um ponto que a gente precisa trazer à tona. E vem lá da infância. Cadê as mulheres na robótica? Cadê as mulheres no serviço de engenharia? Cadê as mulheres nas exatas? Né? Enfim, esses são pontos que a gente precisa colocar e explicar um pouco desse panorama. Ótimo, obrigado. Vamos agora, a Tati, concorda com essa visão? Como é que foi a sua experiência? Eu sei que você tem uma longa trajetória como empresária, né, no Brasil, depois você se mudou para cá, para Michigan. Conta um pouquinho para a gente se você sentiu essas mesmas dificuldades, essas diferenças culturais marcando ou criando alguma dificuldade na sua tentativa de empreender. Bom, primeiro, muito obrigada, Benoni, pelo convite. Eu estou super honrada e bastante feliz de você ter assumido a cadeira de cônsul aqui de Michigan, para nós, né, para todos os 10 estados que você representa. Isso é muito importante para a comunidade de Michigan, que eu sei que é uma das maiores desses 10 estados. Então, um orgulho muito grande a gente saber que o consulado está cada vez mais próximo da gente, por isso eu te agradeço. Bom, a Renata arrasou aí nos dados, né, nos números, e eu corroboro com o que ela disse, muito mais pela minha experiência na prática do que pelos estudos e todos os números que ela tem, que no fim das contas vão ao encontro do que eu mesma vivi, né? Quando ela diz que a mulher, ela empreende por necessidade, isso foi uma coisa que aconteceu comigo há muitos anos atrás, eu vou dizer aí há 20 anos atrás, quando eu empreendi pela primeira vez no Brasil. Na verdade, não foi a primeira vez, porque eu vendi cachorro-quente na praia, eu fui palhaço de festa, essas coisas assim que a gente vai fazendo um pouco antes. Mas um empreendimento real foi em torno de 99 a 2000, que eu deixei a empresa que eu trabalhava porque a carga horária exigida era muito grande e eu havia me separado com meu filho muito bebê, então eu me considerava uma mãe solteira. Então, por necessidade, eu achei que se eu empreendesse, eu iria ter um pouco mais de liberdade para estar com meu filho. Pois o tiro saiu pela culatra, né? Porque, mais uma vez, corroborando com os números da Renata, eu não me preparei em absolutamente nada. Eu peguei lá nos anos 2000, 21 mil reais, que tinha sido a minha rescisão da Telefônica, né? Que eu trabalhava para a Telesp, que depois virou Telefônica, né? Então, eu peguei lá meus 21 mil reais e fui comprar equipamentos para academia, de uma academia falida na Penha, e abri uma academia chamada Clube do Corpo, no Brás, perto de onde eu morava. E fali 2 anos depois. Eu falei porque eu não tinha, eu apenas fui fazer aquilo que eu gostava, aquilo que eu achava que ia combinar com a minha vida, mas no fim das contas eu falei por várias razões. A primeira, a Renata disse, eu não tinha nenhum conhecimento técnico, não tive preparo. A segunda foi porque eu tinha sim que me dedicar enormemente ao meu filho ainda bebê,
né? Então, a academia exigia 24 horas praticamente, porque ela ficava aberta de domingo a domingo e ainda tinha os horários de manutenção, né? Então, sim, eu concordo em gênero, número e grau, contando essa minha primeira história lá, não respondendo tudo, Benoni, que você perguntou, mas vou responder ao longo da live, né? Contando Sim. por que é que eu concordo com isso na própria carne, que tudo que a Renata disse. Olha, eu queria pegar um gancho aí na sua fala para voltar para a Renata, porque se tem essa diferenciação, né, entre habilidades técnicas e habilidades, né, que seriam as que as mulheres têm que adquirir para superar eventuais obstáculos culturais. Eu queria saber um pouco da Renata, quais são os, eh, as questões técnicas, ou seja, habilidades técnicas. E se essas habilidades as pessoas podem conseguir, por exemplo, fazendo cursos no Sebrae, online, né? Inclusive quem está no exterior, né? E aí serve para homens e mulheres, imagino eu. E depois, o que o Sebrae oferece para as mulheres, né? No sentido de capacitá-las a superar esses outros obstáculos, né? Obstáculos de natureza cultural. Quais são as habilidades? Que habilidades são essas, né? Socioemocionais, que as mulheres devem adquirir para poder superar os obstáculos e empreender com sucesso. Eu sei que é uma pergunta ampla, então você pode responder em parte, depois a Tati responde mais um pouquinho e a gente vai conversando. Certo. Essa sua pergunta, na verdade, é a derivação da primeira pergunta, né? Então, vamos lá. Se a cultura é o que, de fato, modifica ou atrapalha um pouco o nosso desempenho no mundo empreendedor, ou no mundo do trabalho, por quê? Afinal, por quê? Bom, considerando que a cultura ensina homens e mulheres, na média, a ter comportamentos diferentes, a cultura muitas vezes instala as tais das crenças limitantes, ou bloqueios mentais, tem vários nomes, que são aquelas coisas que a sociedade coloca na nossa cabeça quando a gente é criança, de homens e mulheres, mas são diferentes. Tipo assim, mas isso não é coisa de menina, isso não é emprego de mulher, mas isso não é coisa para mulher fazer. Não, mulher, não, moça não pode falar assim, não, isso está errado. Né? Então, essas coisas a gente acaba acreditando, né? São colocadas na nossa cabeça quando a gente é muito criança, e isso influencia o nosso comportamento quando a gente fica adulto. Eu vejo isso muito nos nossos programas junto com as empreendedoras. E aí, vamos lá. A cultura afeta todos, certo? E estimula comportamentos diferentes em homens e mulheres. Para você ser um empresário ou uma empresária, independente do gênero, independente do setor, você precisa ser bom em dois conjuntos de competências. O primeiro conjunto são as competências técnicas, que você bem falou. Por exemplo, você precisa planejar a sua empresa, fazer as finanças, qual o preço que você coloca no seu produto ou serviço, considerando o preço de custo, considerando seus custos fixos, seus custos variáveis, qual que é o marketing que você faz, quais são os canais de venda. Tudo isso é técnico. E se você não sabe, você facilmente consegue resolver o seu problema com um curso ou com uma consultoria especializada. E aí o Sebrae, realmente esse é o coração do Sebrae. Quem quiser se capacitar mais nas competências técnicas, basta acessar o nosso site, sebrae.com.br. Nós temos muitos títulos de EAD, de ensino à distância, basta colocar o CPF. Então, não importa em qual lugar do mundo você esteja, são vários cursos gratuitos, muitos conteúdos, vídeos, enfim. Então, isso aí vale a pena. Isso para todo mundo. E, especificamente para mulher, nós temos um site que chama empreendedorassebrae.com.br, que aí nós temos soluções que começam a considerar essas diferenças culturais que acabam influenciando no empreendedorismo. Mas voltando, então, nós temos, por um lado, as competências técnicas, que são essas, planejamento, finanças, marketing. Mas concorda que só ser bom nisso não vai te fazer um bom empresário, nem uma boa empresária? Você precisa de um outro conjunto de competências que não tem muito a ver com isso, tem muito mais a ver com a sua psique, com o jeito que você foi criado, como você se comporta diante da vida, que são as competências socioemocionais ou as soft skills. Então, por exemplo, vou pegar a Tati aqui, que é a nossa empresária né, da nossa mesa. Tati, como é que você faz para liderar uma equipe? Tati, você consegue convencer as pessoas de que sua empresa é uma boa empresa? Porque se você não acredita nisso, minha amiga, não sou eu que vou acreditar, não é mesmo? Tati, como é que você faz quando você está num happy hour de trabalho? Você fica no cantinho do salão com seu drink, só fala com pessoas que você conhece, ou você vai, conversa com desconhecidos, inclusive homens, fala: oi, como vai, Benoni? Não, você não me conhece, meu nome é Tatiana, gostaria de deixar aqui meu cartão, conheço muito o seu trabalho, queria te propor um café para a gente ver uma possível parceria institucional, enfim. O que a maioria das mulheres, por motivos culturais, nesse momento vai estar pensando? Ai, meu Deus do céu, ele vai estar achando que eu estou dando em cima dele. Gente, meu marido é ciumentíssimo. Se me encontro tomando café com uma pessoa desconhecida, até explicar que focinho de porco não é tomada, não, melhor não.
Tati, como é que você faz quando você tem que deixar seu filho mais novo em casa com febre para ir para uma reunião de trabalho? Não, imagina, tá com o pai, tá com a babá, tá bem. Mas assim, que mãe que você é que deixa seu filho doente em casa para ir para uma reunião? Tati, como é que você faz para você fazer um pitch de 3 minutos diante de uma banca de investidores? Você fala com convicção, tranquilidade, ou você, ai meu Deus, morro de medo, tô há uma semana sem dormir com insônia porque eu acho que eu vou gaguejar? Então, todas essas competências, liderança, autoconfiança, capacidade de defender uma ideia em público, capacidade de ter autonomia nas decisões, todas essas são competências socioemocionais. E é justamente aí que geralmente a cultura acaba dando uma escorregada em nós mulheres. Não é culpa nossa, mas a gente é estimulada a ter comportamentos que geralmente não tem muito a ver com isso, né? Então, todo mundo que é empreendedor ou empreendedora precisa se jogar na vida, precisa correr riscos calculados, precisa fazer rede de relacionamento. Só que geralmente a cultura fala, não, as mulheres têm que ser, né, você está sendo muito dada, isso não é coisa de se falar, imagina como é que você faz uma coisa, para de atrapalhar. E aí a gente acaba tendo um pouco mais de dificuldade. E para finalizar, a resposta é, se por um lado as competências técnicas geralmente a gente resolve com cursos e consultoria, o que será que ajuda a gente a resolver as competências socioemocionais? E a melhor ferramenta é a mentoria. E eu acho que Tati depois pode falar bastante disso também, né, Tati? A mentoria, ela é boa pelo seguinte, vamos lá, Tati, você é uma empreendedora muito bem-sucedida, sênior, eu sei que seu horário é muito difícil, você é super ocupada, mas, Tati, será que você poderia separar uma hora do seu mês ou uma hora a cada 15 dias para mentorar 5 empreendedoras? Eu vou ser uma delas, eu vou ser sua mentorada. E aí, nesse momento, nessa uma hora, às vezes pro bono mesmo, né, voluntário, você vai me ensinar várias coisas, você vai me ensinar sobre finanças, sobre marketing, sobre planejamento, mas nessa uma hora tu me falar, Tati, como é que você faz para falar em público? Tati, como é que você faz seu marido? Ixi, eu tô brigando muito aqui em casa desde que eu comecei a empreender, enfim, uma ciumeira. Como é que você faz isso, Tati? Como é que você faz com culpa materna? São todos assuntos que as empreendedoras trazem muito para a gente. E aí você não tem muito espaço para isso num curso, numa consultoria, desculpa, ou numa consultoria especializada, perdão, mas você certamente tem mais espaço e intimidade para uma sessão de mentoria. Olha, Tati, a Renata fez um monte de perguntas aí, porque ela te usou como exemplo. Aí era, Tati, como é que eu faço isso? Tati, como é que faz aquilo? Eu vou Agora contar. vai ter que responder tudo. Vamos ver se eu lembro tudo, senão eu vou ter que rebobinar a fita, né? Sem denunciar aqui qual é a minha idade, mas todos nós sabemos aqui, pelo menos nós três sabemos o que é rebobinar a fita, né? Bom, rebobinando a fita aqui, eu queria também validar mais uma vez, pela minha experiência, o que a Renata tem colocado e agradecer pela pergunta, viu, Benoni? Porque ela é essencial de fato, né? Sem ter o will e o skill, como eu costumo dizer nos meus treinamentos, a gente não consegue fazer as duas coisas, o querer e o poder, né? Não adianta só poder ter a capacidade técnica, mas não ter o querer, né? E não adianta querer muito e não ter capacidade técnica como foi quando eu fali o meu primeiro negócio. Acontece que eu dei certo como empreendedora também, né? E a razão pela qual eu dei certo foram vários anos depois, mais precisamente 10 anos depois da minha primeira falência, que eu já estava casada com o meu marido, Júlio, que certamente está nos assistindo aqui, porque ele é fã de carteirinha, está sempre lá no gargarejo, sem denunciar mais uma palavra da nossa idade aqui, né? Mas o que eu ganhei, Renata e Benoni, foi exatamente a liberdade de ter esse sistema de suporte e poder exercer os meus soft skills, né? A minha capacidade emocional de ficar livre, de não ficar com culpa, porque o meu filho não tinha com quem ficar, de não ficar com culpa, porque o meu marido talvez estivesse enciumado. Mas como é que aconteceu isso? É porque o Júlio é o melhor marido do mundo? De fato, ele é um grande marido, mas eu sou uma mulher que tomo as rédeas das minhas coisas, da minha vida. Então, eu assumi que eu queria empreender e que para empreender eu precisaria de tempo para voltar a estudar, coisa que eu fiz. Então, eu vim para os Estados Unidos antes mesmo de me mudar, fui para o Japão, fiz diversas coisas, mas não se preocupe com isso, você pode se matricular no curso do Sebrae. O que você tem que fazer é manifestar abertamente, comunicar e não só deixar nas entrelinhas que você quer um tempo para você se especializar e, de repente, empreender. E se vocês me permitem, eu queria, inclusive, falar um pouco das mulheres daqui de Michigan, né? Sendo bem breve para devolver aí a palavra à Renata. Isso tem muito a ver com várias e várias pessoas que eu conheci quando eu fundei a Brazilian Community of Michigan, é uma ONG aqui. Eu conheci muitas mulheres que estavam vivendo, Renata, essa culpa terrível, né? E aí tinha uma culpa horrível que era, eu vou deixar os meus filhos em casa, eu vou colocar eles no daycare, porque para quem está no Brasil, aqui nos Estados Unidos, a escola pública ela começa aos 5 anos. Antes disso, por volta dos 5 anos, né?
Antes disso, você precisa pagar para a escola privada. E muitas vezes isso não é um dinheiro disponível, né, para as famílias. Especialmente porque muitos dos expatriados vêm somente um trabalhando na família. E, por coincidência, eu não sei a porcentagem, Benoni, mas vamos dizer que 80% são os homens que vêm com seus empregos. Então, eu falei que a mulher fica com duas culpas, né? Uma, vou deixar meu filho no daycare, vou deixar de gastar um dinheiro com a minha família para botar o meu filho no daycare para eu poder estudar, me preparar e fazer alguma coisa. Segundo, eu deixei tudo que eu tinha no Brasil. Eu deixei minha carreira, eu era alguém lá e agora eu não sou mais ninguém. Então, o que eu quero passar é o meu exemplo. Quando eu vim para cá, eu estava dando certo lá no Brasil, lembra? Eu acabei de falar que eu dei certo por causa do suporte, por causa da minha iniciativa. Eu vim para cá e, de novo, deixei, porque eu não vejo assim. Isso foi um acordo, eu vim para cá para recomeçar. E a gente pode falar de recomeço depois, vou parar de falar agora. Não, ótimo, obrigado aí por esse testemunho. Acho que é interessante, inclusive, eu não sei qual é a porcentagem, né? Mas eu assumi aqui o consulado faz pouco tempo, foi no final de agosto, né? 29 de agosto, e tenho feito um esforço grande de falar com o máximo de pessoas que eu posso falar, né? Na situação atual de pandemia, muitas vezes não é possível contato direto, mas eu já consegui identificar algumas pessoas e conversar com consulentes, como nós chamamos, né, que são cidadãos brasileiros que procuram o consulado ou que estão sob a jurisdição do consulado. E falei com uma mulher também de Minnesota, uma advogada, e na situação dela foi o contrário, né? O marido é que veio em função do trabalho que ela... Há casos e casos, né? Mas na grande maioria, pelo que eu pude ouvir e constatar nas conversas, é realmente a situação de mulheres que acompanham maridos, muitas vezes, no caso de quem tem a sorte, né, de estar empregado e de vir como expatriado, porque nós também temos outras situações que não são dessa forma. Quer dizer, para o consulado, todos os cidadãos brasileiros merecem a mesma atenção, independente do status migratório deles aqui na... Aliás, é bom dizer isso, porque às vezes os brasileiros que estão nos ouvindo acham que o consulado é uma espécie de repartição do governo norte-americano, quando não é, né? Para o consulado, todo brasileiro é legal, todo brasileiro é igual, todo brasileiro é o cidadão que precisa dar atenção para exercer a cidadania brasileira, né? Mas é só para dar esse testemunho dos contatos aí, é uma visão impressionista, obviamente, mas eu acho que é importante porque a gente conversar com as pessoas, que é aí que a gente consegue captar as suas verdadeiras necessidades, sua situação, né, suas aspirações, que é isso que a gente está tentando fazer, inclusive nessa live, né? Porque essa live é voltada para a comunidade brasileira e para dar oportunidade de engajamento, né? Através das perguntas, do contato, que também dos comentários que podem ser deixados no nosso canal no YouTube. Mas eu não queria monopolizar a palavra, porque eu sei que a Renata aqui está se coçando para falar, ela não está conseguindo se aguentar. Mas então fale, Renata. Antes de devolver para a Renata, é só para responder a primeira pergunta lá no começo, quando você perguntou para a Renata por que empreendedorismo feminino, eu quero responder ela agora, né? Como você mencionou que essa live, obviamente, ela é para o mundo inteiro, né? Quiçá para toda a estratosfera, né? Que a gente alcance todo mundo. Essa live, como ela é oferecida pelo Consulado Geral do Brasil em Chicago, eu quero reforçar empreendedorismo feminino justamente por causa dessas mulheres, no meu caso de Michigan, mas de todos os estados aqui, que acompanham seus maridos e que se sentem, para falar o português claro, meio desdentadas, né? Então, sem aí os seus pedaços. Então, por isso, eu topei empreendedorismo feminino. É Ótimo. contigo, eu não sei qual é a pergunta. Excelente, Tati, é isso aí. Fala um pouquinho mais, que eu queria te ouvir um pouco, né, para dar sequência à tua fala anterior, sobre quando você fala, né, deu os exemplos aí com a Tati e tal, como é que deve agir, falou de programa de mentoria, né? Como é que isso funciona na prática? Você tem alguns exemplos aí do Sebrae, vocês estão trabalhando com isso? A gente fala muito, né, no mundo do empreendedorismo, dos negócios, das relações humanas em geral, né, que é importante você tecer redes, né, fazer o chamado networking, né, só que o network, como você mesmo exemplificou, aí, às vezes é um mundo que tem essa coisa, né, do happy hour, e da mulher ir lá falar com o sujeito que pode ser um cliente e tem aquela barreira, né? Como é que supera na prática? E se vocês têm um programa no Sebrae ou treinamentos
que oferecem mentoria, por exemplo, para mulheres? Sim, na verdade nós temos o nosso grande programa voltado para mulheres empreendedoras se chama Sebrae Delas. A gente está numa fase piloto, finalizando agora em 2020, começamos em 2019. A gente rodou esse programa em 12 estados brasileiros, e aí já deixo aqui o convite, no dia 19 de novembro, é o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, nós do Sebrae vamos fazer um grande evento online para compartilhar os aprendizados, fazer uma roda de conversa bem legal para todo mundo. Na verdade, as mentorias, muitas delas, antes da pandemia, elas eram feitas de maneira presencial. Não são todos os estados que fazem, nós do Sebrae, a gente é muito mais, o nosso feijão com arroz, digamos assim, é muito mais nas competências técnicas, né, finanças, planejamento, mas a gente sabe que as competências socioemocionais são chave para qualquer competitividade, seja de um empreendedor ou seja de uma empreendedora. Então, nós fazemos mentorias online também, mas isso depende de cada estado, são os Sebrais estaduais, né, a gente tem Sebrae nos 27 estados brasileiros, que fazem grupos e fazem essas mentorias. Mas o que eu gostaria de deixar aqui de dica para quem está nos assistindo? Primeiro, ter uma mentora não é uma coisa tão difícil. Na verdade, você só precisa ter um pouco de cara de pau e de pedir isso para as pessoas. Na verdade, você pode identificar competências que você quer desenvolver em si mesmo, que você vê outras pessoas tendo. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade de falar em público, eu tenho muita vergonha. Mas eu tenho uma prima que fala super bem, ela é super descolada. Que tal chegar nessa prima e falar, prima, será que você podia tomar um cafezinho comigo e me dar umas dicas? Você sempre foi assim? Ou você superou alguns medos? Então, nossa, eu sou muito desorganizada e eu não confio em mim, eu acho que eu tenho a síndrome da impostora, muito comum e amplamente estudada pela psicologia, a síndrome da impostora que acomete muitas mulheres, né? As mulheres acreditam que elas nunca estão prontas, né? Que elas, enfim, eu estava lendo outro dia uma pesquisa que o LinkedIn fez, que era o seguinte, os candidatos homens e mulheres, quando que eles aplicam para as vagas de emprego, né? Quando que eles se inscrevem para a vaga de emprego. Geralmente, as mulheres só se inscrevem quando elas têm 99, 100% dos itens da vaga de emprego. Então, né, se você tem 10 anos de experiência, tem inglês, espanhol, etc. Se a mulher tem 9 anos e 11 meses, muitas vezes a mulher, não, então eu não tenho realmente os requisitos. E os homens parece que era mais ou menos por volta de 60%, 65%, os homens já se inscreviam. Isso é também uma questão cultural que mostra geralmente que a gente, né, acaba estimulando os meninos a se jogarem na vida, a tentar e tal. Então, são essas questões que a gente precisa trabalhar. Então, identifique na sua comunidade, na sua família, na sua roda de amigos, pessoas que você admira por essas competências e peça ajuda para elas. As pessoas geralmente aceitam, se sentem muito respeitadas, se sentem muito felizes em poder passar esse conhecimento. E aí, a outra dica que eu dou é o seguinte, faça parte de redes, né? As redes, elas estão aí para dar e vender. Então, uma das ações que nós fizemos no Sebrae foi o mapeamento das redes brasileiras, mas eu tenho certeza que nos Estados Unidos tem muitas. O que eu estou falando? Associação das Mães Amigas de Michigan, Grupo das Empresárias de Chicago, Grupo das Mulheres Empreendedoras em TI. Enfim, são milhares de grupos de Facebook, de WhatsApp, são organizações que já estão existindo e trocando informações. Então, procure se filir e faça parte desses grupos. Por que é bom fazer parte de redes? Por que isso ajuda muito os problemas culturais que assolam nós mulheres? Primeiro, quando você faz parte de uma rede, você fica necessariamente mais inteligente, porque você sai do seu mundinho, que muitas vezes eu acho que é o caso, né, de uma pessoa que mora no exterior, eu já morei no exterior também, né, você acaba ficando ali muito, né, na sua família, ou só você, ou só com brasileiros, é muito comum a gente, né, não se juntar com outras pessoas. Quando você faz parte de uma rede, você amplia a sua visão, você fica mais inteligente, você escuta outras pessoas. As redes são excelentes para você ter uma vitrine de ideias, de produtos e de serviços. Então, digamos que eu seja uma empreendedora em Chicago e eu venda, sei lá, eu vendo marmitas. E aí eu quero fazer uma receita nova. Eu só vendo mais marmitas de arroz com feijão e tal, mas eu quero fazer receitas fitness, com mais saladas e tal. E eu jogo ali na rede de WhatsApp, pessoal, estou querendo fazer receitas fitness. Alguém conhece algum fornecedor de verduras orgânicas? Olha, em 1 minuto você vai ter essa resposta. E aí você começa a testar, você começa a trabalhar. As redes também são excelentes para você pedir um favor quando você está na correria, né? Então, isso aí é a vida dos empreendedores, homens e mulheres. Então, a minha dica é faça parte de redes, procurem as redes. Eu gostaria de dar 2 redes que são parceiras do Sebrae aqui. A primeira é a Rede Mulher Empreendedora, a RME. Estamos no Brasil, mas é online, então basta se credenciar no site, RME, vale muito a pena. Agora, 5 e 6 de novembro, vai ter o fórum anual da RME, com um line-up maravilhoso de palestrantes,
E a segunda rede é o Grupo Mulheres do Brasil, que é fundado por várias empresárias, entre elas a nossa querida Luísa Trajano. O Grupo Mulheres do Brasil tem, inclusive, núcleos fora do Brasil, acho que nos Estados Unidos tem também, mas certamente tem na Europa. Então, façam parte dessas redes, que a vida facilita bastante. Ótimo. Tati, fala um pouquinho para a gente aí se você teve uma experiência que possa ilustrar um pouco isso, porque eu imagino que chegando aqui sem conhecer, mesmo tendo muita iniciativa e vontade, né, como você mesmo não deve ter sido fácil, como não é para ninguém, né? Em qualquer situação. Claro que quem não tiver iniciativa nem vontade, aí é que não vai conseguir nada mesmo. Mas conta para a gente como foi essa sua chegada, se a rede de relações que você foi formando, como se formou, né, essa rede de relações, em primeiro lugar, sem conhecer as pessoas, como fez para conhecer, e se o fato de pertencer à comunidade brasileira foi um ativo, digamos, que te ajudou nesse teu esforço de inserção na sociedade local também. Olha, obrigada por me dar a oportunidade de contar a experiência, né? Porque por uma coincidência tremenda, tudo que a Renata mostra aí para a gente, eu acabei vivenciando. E de fato, eu acho que eu tenho uma personalidade que toma bastante iniciativa, mas o que acontece é que foi o querer, né? Como eu vim contando para vocês que há 20 anos eu fali, há 10 anos eu dei certo, e há 4 anos eu me mudei para Michigan. Quando eu me mudei para cá, eu já tinha dado certo na minha empresa lá no Brasil de treinamento e coaching, né? Quando eu me mudei, eu tive que encerrar a minha empresa lá, desligar funcionários, terminar tudo que eu tinha lá e tal, e recomeçar aqui, de fato. Mas eu tinha muito na minha cabeça de que eu não estava começando do zero, né? Todo o conhecimento que eu tinha adquirido na minha empresa estava dentro de mim. Então, a primeira atitude que eu tomei, foi primeira mesmo, gente, porque eu me mudei para cá no dia 29 de setembro de 2016. No dia 10 de novembro, eu já estava num evento do International Coaching Federation, que é o ICF, que é a Federação Internacional de Coaching. Por que eu fui para esse evento? Quando eu me mudei, o meu marido, hoje eu trabalho para a General Motors, mas o meu marido já trabalhava para a GM, e a GM ofereceu para as esposas um coaching, né? Ofereceu um coaching de carreira para que as esposas utilizassem lá, através de uma empresa, o benefício de prepararem os seus currículos, mais conhecido aqui como resumê, e se preparar para uma entrevista e se recolocar. Eu, apesar de ser uma coach profissional, eu falei, opa, claro que eu vou aceitar esse benefício. Não somente porque eu queria conhecer outros coaches, que era o meu objetivo principal, mas todo mundo tem que aprender, todo coach precisa de um coach, todo mundo precisa de mentor, independente da sua experiência, né? Mas então eu fui fazer esse coaching, e logo na segunda sessão, eu perguntei para a minha coach se por acaso eles estavam contratando pessoas na empresa. E ela me disse que sim. Então, a primeira coisa que eu fiz foi esperar a minha autorização de trabalho chegar. Na época eu não tinha o green card, era somente autorização de trabalho, e para aplicar para a vaga para essa empresa. Mas antes de eu conseguir a autorização de trabalho, eu fui a esse evento, né, recomendado por ela. Ela me disse, olha, já que você é uma coach, eu recomendo que você vá a esse evento. Era 10 de novembro, em Livônia, que, para quem está no Brasil, dá 1 hora de estrada, daqui de onde eu moro, em Rochester, e eu fui. Chegando lá, eu conheci 3 pessoas. Uma delas é a Kelly Mott, que é uma americana, coach. Eu conheci o Cedric McSween, que também é um americano, coach. E conheci a Andrea, que eu já tinha, inclusive, almoçado. A Andrea, inclusive, foi convidada aí também, né, pelo Benoni, possivelmente para fazer um próximo evento aqui com vocês. Então, eu comecei a misturar, Renata, como você disse. Eu fui com a cara e com a coragem. Eu tive que me apresentar na frente de todo mundo. Apesar do meu inglês ser fluente naquela época, ele não era nem perto do que ele é hoje. E eu praticamente morri, né? Foi aquele gelo na barriga, fiquei vermelha, quase passei mal de ter que falar na frente de todo mundo. Mas por causa desse evento e por causa especialmente da Kelly e do Cedric, porque eles começaram a me apresentar para outras pessoas, eu arrumei trabalho muito rapidamente. Então, eu consegui trabalhar como uma PJ, que chama-se 1099 aqui. É um empreendedorismo mais solo, né? Logo de cara, para a empresa que eu estava fazendo coaching, que é a Impact Group, e também para as empresas que o Cedric e a Kerry me apresentaram. Então, networking. Depois eu me afiliei ao BNI, que é o Business Networking International. No Brasil existe também, existe no mundo todo. No Brasil chama-se BNI, né? Abrasileirando. E aqui ele acolhe todos os pequenos empreendedores. E eu fiz muitos amigos no BNI aqui, amigos esses que foram participar da primeira feira para brasileiros que eu fiz. Então, Benoni, respondendo rapidamente como foi que eu me conectei aos brasileiros,
Há 4 meses depois que eu estava morando aqui, eu comecei a perceber, através dos grupos de Facebook, que os brasileiros estavam sofrendo, né? Especialmente as brasileiras. As pessoas estavam perdidas, sem informação, porque muitos tinham vindo por causa da GM, tinham muitos benefícios, outros tinham vindo por causa de outras empresas ou nas condições que você mencionou anteriormente. Então, pessoas batendo cabeça. Como eu tinha o privilégio de ter mais informação, porque eu já tenho família aqui nos Estados Unidos, vivia vindo aqui, tinha o meu inglês, eu falei, caramba, por que não? Então, eu coloquei em pé uma primeira feira, que chamava-se For Brazilian Service Fair, trouxe os 14 membros do meu grupo do BNI, todos americanos, eles expuseram nessa feira, e eu trouxe mais 4 palestrantes, também americanos, para falar como cada pessoa tinha que fazer, para fazer as coisas daqui, do dia a dia, como comprar uma casa, como abrir uma conta no banco, como fazer um seguro, e assim eu fui crescendo os eventos, fiz a segunda-feira, terceira-feira, quarta-feira, e aí fica para as cenas do próximo capítulo. Então, vamos nos juntar aí para fazer a quinta-feira. Vamos Né? fazer comigo, você com o apoio sabe, do consulado. sexta-feira, sábado-feira. E a última feira, Benoni, a gente tinha 300 pessoas. Eu também botei em pé aqui o carnaval, né? Aqui em Michigan, também 300 pessoas, gente esperando na porta. Então, Mr. Consul, quando você quiser. O povo está assim. Agora a gente tem que só se for um carnaval virtual, né? Por conta da pandemia. Tem que inovar, tem que inovar. Vai voltar ao normal. Carnaval pelo Zoom, né? Como a gente está fazendo aqui o evento de hoje. Mas eu queria falar um pouquinho sobre tecnologia também, sabe por quê? Eu tive que fazer um dever de casa, né? Vou ter que confessar para vocês, em preparação para esse evento de hoje, mas eu li num artigo, tá, que as mulheres seriam menos de 20% dos profissionais de TI, né? De tecnologia de informação, comunicação, e que também, portanto, isso se refletiria, né, essa representatividade pequena, né, nas chamadas startups tecnológicas, são as empresas inovadoras que estão começando, né, que são, obviamente, emblemáticas do que é o empreendedorismo no século XXI. Né? A startup, quem já não ouviu falar de uma startup, quem já não sonhou, né, em ter uma startup que dá muito certo e consegue ser investimentos e encontrar soluções para os dilemas aí que a gente vive na sociedade, para as necessidades novas nesse momento de pandemia e tudo mais. Então eu queria perguntar um pouquinho, não sei se eu sei que a Tati usa intensivamente a tecnologia, né, nos seus empreendimentos, inclusive para fazer a divulgação da sua série de entrevistas e tudo mais, mas imagino que o Sebrae deva ter já no seu radar essa questão, né? E se não tem, gostaria de saber se há chance de que esse tema seja tratado de alguma forma. Renato? Vamos lá. Benoni, a sua pergunta é maravilhosa, mas antes de respondê-la, eu vou me permitir pedir licença para fazer um comentário na trajetória da Tati, que foi assim, nossa, by the book com as coisas que a gente aprende na academia com comportamento empreendedores, né? Você foi muito bem em termos de rede de relacionamento, de criar sua própria rede, né? Uma pessoa estranha no Ninhos, sai do Brasil, desemboca nos Estados Unidos, meu Deus, não sei falar inglês, quem são essas pessoas, a cultura é diferente. E mesmo assim conseguiu um ali, conseguiu outro ali, já foi se colocando. Então, uma das coisas que muita gente, e é um aspecto cultural, né? E eu acho que nos Estados Unidos tem muito pouco nisso, assim, aí comparando cultura brasileira com cultura americana. Muita gente não gosta de fazer rede de relacionamento, não é nem porque tem vergonha ou porque é tímido. Muita gente me fala, Renata, eu não gosto de participar desses happy hours, assim, para fazer rede de relacionamento, para conhecer as pessoas, porque eu me sinto falsa, sabe? Eu me sinto como se eu estivesse abusando das pessoas, eu me sinto como se eu fosse uma interesseira. E isso é muito interessante, porque isso é super cultural. É claro que a gente não tem que ser interesseira nem falsa, mas como fazer isso? Muito simples. Quando você está numa rede, você oferece coisas suas para a rede e você também recebe inputs dessa rede. Então, claro, se você participa de uma rede, você nunca manda nenhum artigo, você nunca manda nenhuma proposta de vaga, ou você nunca conversa, você nunca oferece sua ajuda, aí realmente você é uma sanguessuga, né, interesseira, e não é legal. Agora, quando você faz parte de uma rede, você oferece, mas você também recebe, etc., é exatamente para isso que as redes
são necessárias. Então, também deixo uma dica que muitas vezes é uma crençazinha limitante da nossa cultura que fala, ai, não, mas eu vou estar incomodando. Não é... Não, gente, é isso mesmo. E, culturalmente, os Estados Unidos são, eu acho que, o país que mais faz rede, né? Isso aí é muito enraizado na cultura norte-americana, projetos, né? Eventos para fazer rede. Então, Tati, meus parabéns. Sobre a sua pergunta, Benoni, sobre mulheres na tecnologia, isso é um super desafio que a gente precisa avançar mais. Nós do Sebrae temos um projeto com a Microsoft no Brasil que se chama Projeto We, que é voltado especificamente para fomentar mais startups lideradas por mulheres, ou seja, empresas de base tecnológica com mulheres na liderança. Menos de 10% das startups brasileiras são lideradas por mulheres. E o motivo, olha aí de novo, é a cultura. Né? A gente escuta muito quando criança, não sei se vocês escutaram isso, mas eu escutei, que é aquela coisa assim, menino é melhor em números, menina é melhor em humanas, né, em clássicos, etc. E aí acaba que a gente, sei lá, coloca isso na nossa cabeça e as meninas acabam se afastando das exatas dos números. Um outro motivo também é o exemplo, isso aí é fundamental. Todo mundo, toda criança, né, considerando que foi o dia da criança outro dia, só sonha em ser aquilo que vê gente como ela sendo. Ou seja, se eu, Renatinha, não vejo mulheres astronautas, mulheres engenheiras, mulheres açougueiras, mulheres motoristas de caminhão, isso não é para mim. Mesma coisa você, Benoninho, criancinha, se você não via professores primários homens, se você não via bailarinos homens, isso não é para você. Né? Então, mesma coisa para a raça, né? Pessoas negras, enfim. Então, esse também é um dos motivos que a gente vê tão poucas mulheres nas áreas das exatas. Meu sobrinho tem 21 anos, faz engenharia. Perguntei, Vitor, vem cá, quantas meninas tem na sua turma? Ele falou 20. Se não me engano, 20 ou 30, mas acho que era 20. Eu falei, quantos alunos, desculpa, 20 ou 30? Eu falei, quantas meninas tem na sua turma? Ele falou, 2. Brasília, Capital Federal 2020. Existe alguma lei que impeça as meninas de se inscreverem em vestibular de engenharia? Não, a gente se autosseleciona para outras carreiras. Então, a gente precisa mudar essa nossa cultura e um dos grandes efeitos que você consegue essa mudança é via o exemplo, jogar a luz nas engenheiras, nas mulheres na área da tecnologia. Então, nós do Sebrae temos esse projeto, nós do Sebrae fizemos uma abertura de um edital, nós recebemos mais ou menos 900 inscritas, a gente está acelerando 20 mulheres líderes de startup, o Sebrae entra com gestão, a Microsoft entra com a tecnologia, e foi criado também um fundo de investimentos nessas empresas, que se chama Fundo We, e aí eu destaco aqui a Belvedere Investimentos e a Berta Capital como instituições que aportam dinheiro para esse fundo. É um desafio muito importante, é um desafio que eu remonto à sua primeira pergunta, né? Por que empreendedorismo feminino? Por que mais mulheres nas exatas? Eu podia responder isso de vários motivos, né? Porque é o certo a fazer, porque é moralmente correto, mas eu não vou nem responder assim. É porque é economicamente inteligente. A competitividade das empresas brasileiras e do mundo inteiro, né? Mas vamos falar do Brasil, ainda é muito baixa. E quando você tem 52% da população sendo mulher, fora, ou grande parte dela, fora da economia, ou com empresas menos competitivas, porque a gente sabe que é menos competitivas, né? Faturam menos, se dedicam menos horas, são em setores de menos valor agregado, isso puxa a competitividade do país como um todo para baixo. Então, assim, independente do motivo, vamos usar o motivo de competitividade. A gente quer que o país, no agregado, seja bastante competitivo. Então, a gente precisa quebrar com essas crenças limitantes, a gente precisa ensinar as nossas crianças de uma outra maneira, e depois a gente pode brincar aqui sobre aquele exercício que eu também gosto de fazer, que quais são os brinquedos que a gente dá para meninas e para meninos, que a gente está estimulando. Geralmente, na média, a gente dá panelinha, né, bebezinho para as meninas, e a gente acaba estimulando tudo que é da economia do cuidado, né, que é maravilhoso, é super importante. Se tem uma coisa boa, é um adulto que sabe cozinhar, que sabe trocar uma fralda de uma criança, que sabe manter uma casa limpa. Mas por que ensinar isso só para as meninas, né? E geralmente para os meninos a gente ensina bola, bicicleta, jogos de tabuleiro, que a gente começa a estimular o quê? Raciocínio lógico, abstrato, velocidade. Isso também é muito importante, só que a gente precisa ensinar isso para meninos e meninas. Então, esse é um pouco do panorama que a gente trabalha também dentro desses projetos que estimulam mulheres na inovação e na tecnologia. Antes de passar para a Tati, que eu quero fazer uma pergunta também sobre tecnologia para ela, é só para ilustrar um pouquinho, né? Outro dia, essas questões culturais que estão colocadas e às vezes são introjetadas sem a gente nem mesmo perceber, né? Outro dia eu vi um convite de um grande evento econômico-comercial em que estavam lá convidados os líderes, né? Líderes políticos, líderes econômicos, líderes da área comercial. Eram 27.
líderes, né? Ganha um doce quem me disser quantas mulheres estavam representadas nesse quadro de 27. Vocês adivinham? Nenhuma. Zero. Nenhuma. Zero. 27. Era um evento com brasileiros e americanos, né? E não conseguiram encontrar nenhuma mulher que fosse representativa. Quer dizer, não conseguiram, ou talvez, não é que não conseguiram, é que não passou pela cabeça mesmo, né? E nem é feito por mal isso, às vezes é porque as pessoas não se dão conta, né? É uma coisa que está introjetada, é automático, vai no automático. Mas, Tati, eu queria mencionar essa questão das startups, porque eu vejo que esse teu Tati Talk é quase uma startup, né? Não sei que a gente pode definir como uma startup. Conta para a gente o que é isso, qual foi, quando que você teve a ideia, como é que colocou em prática, porque eu vejo que está fazendo um sucesso enorme. Você é uma das, hoje, além de empreendedora, fundadora de ONG, trabalhar para uma grande multinacional, você também é uma YouTuber, né? Influencer, cada vez mais influente aqui nos Estados Unidos e no mundo, com a quantidade de seguidores no YouTube. Conta pra gente. Né? Então, gente, se vocês não conhecem o meu projeto, ele chama Tati Talk. Você vai lá no YouTube, já que você está no YouTube assistindo aí, você vai lá e se inscreve no meu canal. Se você não encontrar, você põe Bota com 2 T's, Tatiana Talk, tudo junto. Mas sem colocar Tatiana Bota com 2 T's, Tati Bota, você vai me achar. Eu estou por aí. Eu quero responder essa pergunta aí sobre tecnologia, dando mais uma vez a minha experiência como base, né? Eu comecei na área de TI, por coincidência, vocês falando de TI aí, em 1992. E sim, eu era uma das únicas. E depois, entrando na área de vendas de TI, os 23 anos que eu fiquei em vendas foram 100% em TI, telecomunicações. Então, eu era uma das pouquíssimas mulheres lá atrás. Depois foi passando o tempo, foi ficando melhor. Mas sim, tinha muito preconceito. Será que ela consegue fazer? Será que ela vai entender o techniquez? Ou será que ela é só um rostinho bonito? Tinha tudo isso sim, mas isso é tema para outra live. A gente não quer falar sobre polêmicas aqui, né? Mas por conta de eu ter vivido no mundo de TI e ser uma curiosa, né? Como o Benoni falou, né? Eu sou a curiosa de plantão, que é o meu título lá no Tati Talk. Eu sou literalmente a curiosa de plantão. Eu quero dar o meu depoimento porque curiosidade é o que fez eu continuar navegando no mundo de TI. E vocês, meninas, já que estamos falando sobre empreendedorismo feminino, independente se você vai fazer as marmitinhas de arroz e feijão, como a Renata comentou, você precisa estar no mundo da internet. Né? Você precisa ter as melhores tecnologias, você precisa saber falar olhando para a câmera e manipular ferramentas de TI. Porque não só pelo fato de que a gente está na pandemia e essa é a nossa maior ferramenta, mas porque o consumidor compra assim, né? E se você não tem uma coisa atraente na internet, ele passa para a próxima, né? Se ficar difícil dele te achar, ele passa para a próxima. As pessoas são impacientes na frente da internet porque a internet é muito rápida, né? E se coloque a você mesma como consumidora. Quando você entra num site que ele demora a rodar um pouquinho, você já, passa para o próximo, né, Renata? Deixa para lá. Então, eu vim vivendo a tecnologia com o tempo, por ser curiosa e por tomar as rédeas e querer sim aprender. E o Tati Talk, Benoni, ele é 100% baseado em tecnologia. Como é que ele aconteceu, né? Depois que eu parei de fazer os eventos para a comunidade brasileira, né, ao vivo, e porque eu fui investir na minha carreira, ano passado eu fiz uma nova faculdade, eu quis entrar na empresa que eu estou hoje, eu fui diminuindo essa velocidade, eu comecei a sentir que eu estava devendo para a comunidade, né? É aquela coisa de missão, de achar que você tem que contribuir de alguma forma. Então, o Tati Talk começou e ele é hoje o meu hobby, ele é completamente sem fins lucrativos, né? Não sei se isso vai ser assim no futuro, né? Se você quiser investir no Tati Talk, a gente topa, né? Porque a gente não tem que ter vergonha de vender e ganhar dinheiro, né, Renata? Ganhar dinheiro não é vergonha nenhuma, ter sucesso não é vergonha nenhuma, né? Então, para com essa síndrome aí de que dinheiro é sujo, né, Rê? Você pode falar disso em outra live. Super penso limitante disso. Muita Bem comum. Bem Eu comum. fui aprendendo a mexer com streaming, aprendendo a fazer uma live legal, com todas as gracinhas da live, fui me envolvendo em tecnologia. Então foi assim, Benoni. O Tati Talk hoje ele é todo tecnológico, eu mesma opero, eu também faço parte, sou âncora do InTalks, que vai no LinkedIn e também no YouTube, aí é um time que opera, mas aconteceu depois. Então, curiosidade, é o que eu posso dizer Olha, aqui, vai lá e fuça. ótimo. Pessoal, olha só, eu primeiro queria pedir desculpa aos nossos internautas e seguidores, porque só agora que eu consegui aprender aqui a ver os comentários, né? E já Tecnologia, tá estou vendo? vendo
estou vendo que há vários comentários interessantes e perguntas. Como a gente já está já 50 minutos de live, eu vou passar para as perguntas para a gente prestigiar as pessoas que estão aqui, né, nos acompanhando e fazendo algumas perguntas. Por exemplo, tem uma recomendação para a Renata aqui, ó, que ela, nossa seguidora, aconselha a conhecer o trabalho de 4 brasileiros que estão empreendendo em biotech no Vale do Silício. A empresa dela se chama OneSkin, né? Então, acho que Excelente. isso Vou dar uma olhada, sim. Obrigada pela dá dica. dá uma olhada. Tem uma pergunta de uma brasileira também, líder aqui na nossa comunidade, só que é de outro estado, não é de Michigan, é de Indiana. Como mudar o paradigma, né? Mulheres em posição de liderança às vezes são criticadas por terem uma posição mais firme, ela está dizendo. Eu acho que vocês depois, por favor, anotem aí para dar uma resposta que vale a pena. Tem pessoas agradecendo pela iniciativa aqui, eu fico agradecido e lisonjeado aqui pelos comentários elogiosos. Outra pessoa também está dizendo aqui, isso para a Tati, é muito difícil esse recomeço para nós mulheres que viemos acompanhando nossos maridos, corroborando essa experiência, né, Tati, e que a Renata também se referiu. Tem uma brasileira que é mentora, vejam só, que está aqui nos acompanhando e corroborando essa ideia de mentoria. Ela foi professora da FGV, lá no Brasil, de liderança, inteligência emocional, empreendedorismo. Ela está na Flórida agora e é uma mentora exclusiva para mulheres. E ela diz que realmente a mentoria e coaching são fundamentais, fazem toda a diferença. E mais um comentário aqui dizendo que as mulheres têm que se unir porque é um mundo muito solitário, se elas não se unirem não dá certo. Então, mais uma outra aqui que já tem experiência de trabalhar com o Sebrae, também elogiando o trabalho do Sebrae, dizendo que aprendeu muito e que é importante valorizar mentores, coaches e professores. Bom, eu acho que é isso. Se vocês já puderem ir respondendo, que eu vou lendo as outras, para depois resumir, para a gente ver se consegue cobrir todas as perguntas. E desculpem mais uma vez por eu não ter conseguido a tempo aqui ler antes isso, porque está muito interessante. Os comentários estão interessantíssimos. Posso Renata, começar? pode começar. Bom, legal. Muito bacana, pessoal. Estou vendo aqui os comentários também. Vi que tem grupo Mulheres do Brasil aí nos Estados Unidos, então super bacana. Vamos responder a pergunta que fala sobre as mulheres em posição de liderança, que muitas vezes, quando elas são firmes no seu comportamento, essas mulheres são criticadas. Super comum, parte da cultura. A gente é ensinado geralmente que a menina ela tem que ser mais meiga, mais gentil, mais fofinha, né, e tal. Geralmente, olha, quais são as primeiras palavras que a gente costuma elogiar uma criança menina? Ai, que fofinha, que lindinha, que meiguinha. Excelente, nenhum problema. O problema é você só usar esse tipo de adjetivo para aquelas meninas, porque você vai estimulá-las a ser daquele jeito, né? As crianças tendem a escutar o que os adultos estão colocando. Geralmente, quando a gente vai elogiar um menino, quais são as primeiras palavras que geralmente a gente fala? Isso aí, campeão, parabéns, você é muito esperto, cara, você é muito inteligente. Então, esperto, inteligente, você é o cara, você é corajoso. Então, esse tipo de coisa vai moldando a nossa psique e vai moldando também o nosso comportamento. Então, é uma certa quebra de norma social. Quando você tem uma mulher que é firme, né, geralmente não é isso que é esperado. Então, a minha dica é deixa para lá, sabe? Isso aí, infelizmente, gente, é evolução societária, a gente precisa viver num mundo mais diverso, a gente precisa aceitar as diferenças. Não é também porque você é uma mulher que às vezes tem uma posição dita mais firme que você precisa se masculinizar. Isso é muito comum quando você vê muitos homens na liderança, né? Então você fala, bom, eu tenho que ser como eles, então eu acabo me masculinizando um pouquinho para chegar lá. Não é necessário, né? Então é importante ter sim firmeza, porque é importante ter firmeza sendo homem ou sendo mulher. As críticas sempre virão, porque é uma mudança cultural em curso, né? E as mudanças culturais, em geral, não são muito confortáveis. Por que não são confortáveis? Porque
essas crenças culturais que a gente tem, quem foram as pessoas que nos ensinaram essas crenças? São as pessoas que a gente mais ama, são os nossos pais, nossas mães, nossos avós, o padre da minha paróquia, a minha professora primária. Imagina, você está falando que meu avô me ensinou alguma coisa errada? Você está falando que minha mãe me ensinou alguma coisa errada? A pessoa que eu mais amo na vida. Então, eu não estou falando que isso não é errado, mas eu estou falando que talvez tenha só reproduzido uma coisa que o avô, tataravó, né, as pessoas falaram sem pensar. Eu tenho certeza que as pessoas não fazem isso por mal, mas o efeito é certamente muito maléfico. Então, o que eu sugiro é, não liga para isso, segue em frente, se puder, coloca uma boa dose de humor também, porque isso é espinhoso, são choques culturais, e segue em frente. Quando a pessoa sabe o que está fazendo, as portas se abrem em geral. Né? Então, esse é um ponto que eu gostaria de colocar. Eu queria Sobre... comentar uma coisa. Vai Então, lá. aí você está dizendo, né, que você está aí passando uma mensagem super legal de sim, toca para frente, confia em você. Eu queria dizer também que você, quando você chega numa posição de liderança, até chegar lá e sempre, né, porque a gente tem que ser o famoso student of the game, a gente tem que estudar sempre, né, nunca parar de estudar. Existem vários treinamentos e eu recomendo para você procurar liderança situacional, que é o jeito de liderar por situação. Então, você tem que ser mais firme com um determinado colaborador, menos firme com outro. Então, existem técnicas e treinamentos para você aprender a ser líder, sem fazer como a Renata justamente falou. Você não precisa ser como outro. Você pode ser como você. Procura um coach também, né? Para te ajudar a liderar por situação. Acho que isso também é uma ferramenta. Perfeito, Ótimo. tá? É isso mesmo. Eu tenho aqui um comentário, Mulheres do Business, dizendo que elas têm lá um podcast, né, voltado para mulheres que empreendem ou que querem empreender nos Estados Unidos. Então, acho que interessante para quem estiver nos ouvindo e tiver interesse. Tem aqui vários amigos queridos, inclusive uma colega de turma minha aqui fazendo um comentário da época da graduação do Direito. Um beijo para ela. Também parentes aqui, beijos a todos. Estão todos prestigiando aqui o evento. Né? Beijo, tio! Oi, mãe, tô na Mas olha TV. só, eu acho que a gente já está Tô na chegando ao final, TV! né? Se vocês quiserem fazer suas considerações finais, enquanto eu vejo mais alguma pergunta aqui, porque nós já temos em tese mais 5 minutos de live apenas. Né? Manda bala Então, aqui. Renata, Ai, agora gente, é a tua chance de falar tudo que não foi dito até agora. Não, peraí, são só 5 minutos. não vai dar, a gente vai ter que fazer Muito. mais lives. Esse assunto é tão gostoso, né? Ele é espinhoso, mas ele é gostoso, porque quando a gente começa a pensar sobre a nossa própria cultura, bom, essa vai ser minha dica. A minha dica é: aproveitem, vocês já estão em outra cultura. Nós somos brasileiros, vocês já estão numa cultura que é diferente da que a gente foi criada, né? Nos Estados Unidos. Então, aproveitem. A melhor forma de você rever a sua própria cultura é estando em outra cultura. Eu me lembro quando tinha a Copa do Mundo aqui no Brasil, eu adorava ver as entrevistas do que os estrangeiros achavam de mais diferente no Brasil. Eu me lembro que teve, nem qual era o país, talvez fosse Egito, não sei, mas que falava assim, gente, a coisa mais diferente que eu vi no Brasil é que as mulheres, elas saem com o cabelo molhado de casa. Por que alguém faria uma coisa dessa, gente? Só se tivesse um incêndio em casa para você sair com o cabelo molhado, isso é muito íntimo. Então, quando você está numa outra cultura, você começa a ver que são coisas ensinadas. E aí, essa é a minha dica. Vamos fazer essa reflexão essa noite. O que é natural, biológico, e o que é cultural? Porque aí é a grande questão do problema. Muitas mulheres, e homens também, acabam não se abrindo para a mudança, porque fala, eu sou assim porque eu sou homem, eu sou assim porque eu sou mulher. Então, vamos lá, gente. O que é natural, o que é biológico? Natural é, por exemplo, sentir sono. Todas as pessoas, todos os indivíduos, em todas as épocas, em todos os países, sentem sono. O jeito que a gente dorme é cultural. Eu durmo em cama, tem gente que dorme em rede, tem gente que dorme em tatame. Natural biológico é sentir fome, é comer. Todo mundo sente fome, todo mundo come em todas as épocas, em todos os países, em todas as raças, em todas as etnias. Como a gente come é cultural. Eu como com garfo e faca, tem gente que come com hashi, com palitinho. Então, a maioria das coisas que a gente, de fato, faz no nosso comportamento foi ensinado. E se for ensinado, a gente pode desaprender e ser ensinado novamente. Essa é a minha dica. Ótimo. Olha, só deixa, antes de passar para a Tati, dizer o seguinte, que tem uma empreendedora aqui que conseguiu um sucesso enorme, ela não disse exatamente em que área ela está trabalhando, mas durante a pandemia surgiu uma oportunidade e ela está empreendendo e precisa de apoio. E aí uma outra brasileira que está aqui, que faz parte do grupo de mulheres do sul da Flórida, diz que tem um capítulo também em Nova York, em várias partes aqui,
e já estão se conectando, mas essa brasileira disse que precisa de dicas de como fazer o negócio prosperar de forma mais profissional. Então, eu não sei se a Renata, primeiro, uma colherzinha de chá aqui para a Tati também, né, Renata? Deixa ela falar um pouquinho. Aí depois a Renata fala de volta. Ela já está pedindo a palavra aqui, né? Eu nem terminei de falar ainda. Mas olha, ela quer dicas. Eu imagino que seja para quem está começando, né? É um negócio para se profissionalizar. Então, eu acho que é interessante ver os recursos disponíveis para isso, né? Os sites, cursos que podem ser feitos online, de preferência de graça, né? Ou se vocês tiverem qualquer outro conselho, por favor, fiquem à vontade para dar agora. Quer falar, Renata? Eu posso dar minhas considerações finais aqui. Manda ver. Não, o que eu quero dizer de novo, Benoni, Renata, muito obrigada pelo papo. Eu também não vi o tempo passar. Eu estou à disposição da comunidade brasileira. O que vocês precisarem de mim, é muito fácil encontrar os meus contatos. Eu estou em todos os grupos lá, Mulheres de Michigan, Brasileiros de Michigan, Negócios Brasileiros em Michigan. Se você quiser se conectar comigo pelo Facebook, é Tatiana Bota com 2 T's, pelo Instagram, eu estou lá como Bota Tatiana Talk ou Tatiana.talk, alguma coisa assim. Se você digitar Tatiana Bota, você me acha lá. Se inscreve no meu canal, lá eu ofereço um monte de coisas legais, de repente podem servir para a tua caixa de ferramentas. E a minha última consideração aqui é procure ajuda, não se sinta isolada em uma ilha, se misture com as culturas, independente do tempo que você está vivendo no exterior, seja para sempre ou seja por um período, aproveite esse momento. Aproveite para aprender uma outra língua, de fato. Aproveite para estudar, se você assim o quiser, mas faça aquilo que tenha sentido para você. Mas aproveite, não deixa passar. Porque, como eu costumo dizer, é o seguinte: o Natal vai chegar você querendo ou não. Quando a gente piscar, é Natal de 2025 e a gente nem percebeu. Então, faça alguma coisa por você. Renata, com a Excelente. palavra. A única coisa que eu quero dizer é procure o site do Sebrae. E lá a gente tem vários conteúdos, como começar seu negócio, ideias de negócio, enfim. Agora, o mais importante, independente do setor que você vai começar seu negócio, seja digital. Tati falou, está muito certo. Se tem uma coisa que a pandemia mostrou para a gente, é que não tem condições de você nascer analógico. Então, já tem que pensar em comércio eletrônico, já tem que pensar em marketing pelas redes sociais, já tem que pensar em inteligência artificial para conhecer melhor o seu cliente. Então, seja qual for, se é uma quitanda ou uma empresa de blockchain, seja digital. E faça um curso de vendas. Vender Ótimo. é fundamental. Ótimo. Olha, nós chegamos ao fim da nossa transmissão. Eu queria ficar aqui conversando. Falando de vender, bem rápido. Fale. Gente, se você quiser comprar meu livro aqui nos Estados Unidos, eu sou autora de um livro chamado Pessoas Vendem para Pessoas, já que nós estamos falando de vender. Ele também está publicado em inglês. Vai lá na Amazon.com, digita Pessoas Vendem para Pessoas, People Sell to People, Tatiana Bota, o jeito que você quiser achar, você encontra meu livro lá com dicas de vendas. É um depoimento da minha vida e você aprende um pouquinho de vendas também. Oi, que bom esse jabá. Ótimo. Eu já vou encomendar o meu livro aqui, vou fazer o download Eu agora, também. imediatamente. Você não precisa encomendar, vou dar presente. Você está me dando um presente falando para a comunidade aqui. Tá bom, ótimo. Olha, eu queria agradecer, então, a presença das minhas duas convidadas mais do que especiais e amigas. Foi um papo super interessante, acho que foi super útil pelos comentários aqui, eu percebo que muita gente estava acompanhando e aproveitando essa conversa, e muitas mais ainda vão aproveitar, porque nós vamos depois disponibilizar esse vídeo num link pelo YouTube, né? E vamos aproveitar para tentar chamar o máximo de pessoas para o nosso canal no YouTube, porque eu preciso chegar pelo menos a 100 inscritos para ter um endereço que seja compreensível, né, do nosso canal, porque senão é uma montoeira de letra, ninguém consegue achar o nosso canal. E nós vamos dar continuidade, esse aqui é apenas o primeiro, né, da live. Desde já quero convidar as minhas duas convidadas de hoje a fazer uma festa de aniversário, quando nós completarmos os primeiros 12 programas, ou de um ano, ou o que vier primeiro, para a gente reeditar isso aqui e continuar a conversa com o nosso público, possivelmente multiplicado por 100, né, quando nós chegamos lá. Então, muito obrigado. Vamos dar continuidade em novembro, uma nova live. Por favor, acompanhe no site do consulado, sobretudo no Facebook, no Instagram e no Twitter, que são mais ágeis.
para a divulgação desses eventos e no próprio YouTube. Obrigado a todos e vamos encerrar por hoje e fiquem bem todos. Se quiserem ainda falar mais ou complementar mais alguma coisa, é a hora. Se não, eu vou dar por encerrado. E beijão, gente. agradecer a todos. Um abraço. Obrigado por comparecerem.